Olá, boa noite a todos. Estamos aqui na terceira aula e não na quarta, como eu coloquei no e-mail para vocês. Nós estamos na terceira aula. Boa noite a todos. Estamos aqui na terceira aula e não na quarta, como eu coloquei para vocês. Essa terceira aula do curso de extensão Economia Circular no Sistema Alimentar. Nós temos aqui dois convidados da Ambev, a Lisa Lieberbaum, que é a gerente de sustentabilidade, e o Dalso Simone, que é o gerente de coprodutos da Ambev. Então, eu vou já passar rapidamente a palavra a vocês. Lisa, por gentileza, pode começar explicando aí as suas atividades, se puder falar um pouquinho rapidamente da sua formação. Perfeito. Boa tarde, Vitor. Oi, Dalso. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. É sempre um prazer, uma honra compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito e aprender também, né? As perguntas acabam sempre enriquecendo bastante e gerando bastante reflexões, então estou bem animada aí para a parte de trocas ao final. Mas me apresentando, como o Vitor comentou, eu sou gerente de sustentabilidade aqui na Ambev. Eu estou na companhia há 2 anos. Eu entrei inicialmente como gerente de sustentabilidade em embalagens, que eu já vou contar para vocês um pouquinho melhor quais são as nossas metas de sustentabilidade, mas vocês vão ver que embalagens é um dos pilares aqui que a gente trabalha. E agora eu cuido de um outro pilar que a gente chama de empreendedorismo. Então, dentro desse pilar fica a frente de inovação, que a gente vai conversar bastante hoje também sobre isso. Posso já começar aqui? Compartilhar minha tela? Ótimo, vamos lá. Estão vendo certinho? Sim, estamos vendo, Lisa. Pode ir. Perfeito, vamos lá, pessoal. Então, quando a gente fala de sustentabilidade na Ambev, a gente não consegue falar sobre o tema sem falar do nosso propósito como companhia. O nosso propósito é unir as pessoas por um mundo melhor. Então, tudo que a gente faz aqui em sustentabilidade está totalmente intrínseco e totalmente ligado com o propósito da companhia como um todo. Mas isso não é novo, né? A gente não começou recentemente, já faz parte da nossa história há muitos anos. Então, o nosso primeiro compromisso de sustentabilidade aqui na Ambev, a gente lançou em 2010, né? O primeiro compromisso público, que era um conjunto de metas até 2012, nas quais a gente atingiu 100%, e eram metas muito ligadas à nossa própria operação, né? Então, o que a gente fazia dentro de casa? Aí, em 2013, a gente lançou o nosso segundo compromisso de metas, que eram para ser atingidas até 2017, atingimos todas também, e, de novo, metas muito ligadas às nossas operações próprias. E aí, em 2018, a gente lançou o compromisso de metas que está vigente, né, que temos agora, que são metas para 2025. E aí, o grande diferencial desse novo conjunto de metas que a gente lançou é que agora a gente olha muito mais além dos nossos muros, né? A gente segue tendo metas internas também, mas a gente olha metas além dos nossos muros. Então, no nosso ecossistema, pensando nos nossos fornecedores, nos nossos clientes, e assim vai, no ecossistema como um todo. Essas metas foram desenvolvidas super em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, a gente tem, para cada uma das nossas metas, quais que são os ODS que elas são relacionadas. E a ideia aqui hoje dessa conversa é eu apresentar um pouquinho quais são os nossos 5 grandes pilares, nossas 5 grandes metas, um pouquinho o que a gente tem feito em cada uma delas, falar mais da frente de inovação, e aí vou passar a bola para o Dalso, que vai contar mais a fundo sobre a parte de economia circular dentro da nossa cadeia de coprodutos. Ele trouxe alguns casos super bacanas que a gente fez em conjunto, acelerador e coprodutos, então acho que vai ficar legal esse formato. Entrando aqui nos nossos pilares, são 5, como eu comentei. O primeiro deles é relacionado à água. Então, a gente tem uma meta de que 100% das nossas comunidades onde a gente esteja presente, que tenham um alto estresse hídrico, eles devem ter uma melhoria de qualidade e disponibilidade da água de maneira mensurável. Isso quer dizer que a gente quer
ter um impacto positivo na qualidade da água onde a gente tem operação, né? A gente não quer que as nossas operações sejam um problema, pelo contrário, a gente quer que elas gerem um impacto positivo. E aí, como que a gente faz isso? Bom, o primeiro ponto é reduzir, né? Reduzir ao máximo a quantidade que a gente usa. A água, ela é um dos principais ingredientes do nosso produto, né? Das nossas bebidas. E o principal indicador que a gente olha aqui é a quantidade de água que a gente consome por cerveja produzida, né? Então, hectolitro de água consumida por hectolitro de cerveja produzida. E é bacana ver o quanto essa curva já reduziu de 2002 até agora. Então, antes a gente usava mais de 5 litros por litro, hoje a gente usa menos de 2,45. Então, foi uma redução de mais de 55% nesses últimos 18 anos. Então, essa é a primeira parte, né? Reduzir internamente, dentro de casa. E aí, como eu comentei, nesse novo conjunto de metas no qual estamos trabalhando, compromissos que estamos trabalhando, a gente olha muito para fora. Então, o que a gente tem? A gente tem o programa Bacias e Florestas, que ele é um programa que acontece desde 2010, em parceria com algumas ONGs, como a The Nature Conservancy, a WWF, a Fundação Avina, no qual a gente trabalha para preservar e regenerar as florestas das regiões onde a gente tem operações que tenham estresse hídrico, né? Então, são 11 grandes operações, que são consideradas como regiões de estresse hídrico, onde a gente tem esse projeto acontecendo de reflorestamento e acompanhamento da qualidade da água para garantir que ela esteja melhorando e aumentando a disponibilidade. E desde 2010, nesse projeto, a gente já plantou mais de 1,8 milhões de árvores nessas 11 regiões. Uma outra frente que a gente trabalha no tema de água também é levar água para quem não tem acesso. Então, foi assim que surgiu a nossa Água AMA, né, com o propósito de ser um negócio social aqui dentro da Ambev. Então, até surgiu junto com a associação do Yunus. Então, todo o lucro que ele é gerado com a produção da Água AMA, ele é destinado para levar água para quem não tem acesso, né? Então, a Ambev não tem nenhum lucro com essa água, todo lucro 100% é destinado para essas comunidades. Então, hoje a gente já está presente em 57 comunidades. Esse projeto ele começou com um foco muito grande na região do semiárido brasileiro, agora a gente está expandindo para outras regiões, a gente está indo para regiões de desertos urbanos dentro de grandes cidades, então principalmente em São Paulo e no Rio, e a gente já tem mais de 200 mil pessoas impactadas com esse projeto, e a ideia, o objetivo é chegar em 1 milhão de pessoas impactadas aí até 2025. Movendo para o nosso segundo pilar, que fala de agricultura sustentável, o nosso objetivo é que 100% dos nossos produtores sejam capacitados, conectados e financeiramente empoderados. Então, aqui, trazendo só um pouquinho para vocês de números, né? A gente tem mais de 4.800 produtores trabalhando na nossa cadeia, com 5 principais cultivos, né? A gente tem alguns que muita gente não conhece, né? Mandioca, guaraná, alguns cultivos diferentes, em 4 países principais aqui na nossa região. E aí o nosso objetivo é sempre treiná-los para que eles tenham a melhor forma de manejo possível, consigam ter a melhor produtividade, questões sociais, questões ambientais, que eles trabalhem nessa frente também. Toda uma frente de conexão com os agricultores para que eles também consigam ter acesso a esse conteúdo. Então, aqui tem até um exemplo bem bacana que a gente gosta de comentar, que é a Maneje Bem. Ela é uma startup que veio do nosso programa, que eu vou contar um pouquinho mais em detalhes para vocês daqui a pouquinho, que é a Aceleradora 100+, é o nosso programa de startups de sustentabilidade, e é uma frente que a gente começou em um dos estados onde a gente tem compras de mandioca de pequenos produtores familiares, que começou no Maranhão, e hoje em dia a gente já trabalha com essa startup em alguns outros estados, né? O projeto já expandiu, mas para, de fato, conectar e empoderar e treinar esses pequenos produtores familiares, não só em boas práticas do manejo em si, mas, como eu falei também, em práticas sociais e ambientais e até financeiras também. Esse projeto que eu estava comentando da Maneje Bem, ele é parte de um programa que a gente chama de Roots, que são algumas cervejas que a gente desenvolveu em parceria com alguns estados. Então, a gente começou com esses 3 que estão aqui na tela, Pernambuco, Ceará e Maranhão.
onde toda a cerveja, é um projeto super bacana, toda a cerveja ela é desenvolvida no estado, por pessoas do estado, então produtores locais do estado, numa fábrica do estado, toda a comunicação dela é voltada também para a linguagem local, né? Então acho que é muito bacana, porque as pessoas que moram nesses estados super se identificam com a comunicação, é bem bacana. E o mais bacana é que gera todo um desenvolvimento da economia local. Então, a gente começou com essas 3, mas a gente já expandiu para o Goiás e para o Piauí também, e outros ainda por vir. Então, é um projeto super legal, a gente tem bastante orgulho dele aqui dentro. Na nossa frente de mudanças climáticas, a gente tem 2 metas, né? 2 metas em uma. Então, a primeira fala que 100% da energia comprada seja de fonte renovável, e aí, de novo, isso é olhando para dentro de casa, então nossas próprias operações, e também que a gente tenha 25% de redução das nossas emissões de carbono ao longo da nossa cadeia de valor. Então, aqui eu trouxe um mapinha só para clarificar um pouquinho aonde que acontecem as emissões da cadeia de valor, né? O que é isso? Então, a gente tem o escopo 1, escopo 2 e escopo 3, eu vou dar uma explicada, porque eu não sei se todo mundo que está aqui é muito familiarizado com esses conceitos, mas quando a gente fala de escopo 1 e escopo 2, a gente está falando de emissões que ocorrem dentro das nossas operações, sendo que o escopo 1, a diferença entre eles, né, são emissões diretas geradas pela própria operação das nossas indústrias, e o escopo 2 são as emissões que acontecem dentro das nossas operações, mas elas são relacionadas à energia que a gente compra, né? Então, a energia elétrica que a gente compra nas nossas operações e consome a energia dentro das nossas operações, ela gera uma emissão, né? Então, para produzir aquela energia, seja qual for a fonte, né, que ela esteja provindo. E aí, escopo 3 são todas as emissões relacionadas à nossa cadeia, mas que não estão sob a nossa operação, nossa gestão direta. Então, por exemplo, todas as emissões que acontecem na produção agro ou nos fornecedores de embalagem de matéria-prima, isso entra no escopo 3, assim como todo o tipo de transporte, seja antes, né, para entregar na nossa cadeia, como depois o transporte para entregar nos atacadistas, nos centros de distribuições, nos pontos de venda, etc. E vai até, por exemplo, o consumo da energia das geladeiras que são usadas para gelar os nossos produtos nos pontos de venda. Então, realmente, o escopo 3, ele é a maior parte das nossas emissões, então a gente precisa, de fato, trabalhar com o nosso ecossistema para conseguir reduzir essas emissões que são tão significativas. Falando um pouquinho das nossas cervejarias próprias, né? Então, a gente está num caminho aí para chegar no 100% de energia renovável, que é o nosso objetivo, como eu comentei. Então, alguns dos nossos países da zona que a gente olha, então, só para ficar claro, né, a gente trabalha aqui com a zona, a gente chama de zona América do Sul, não são todos os países da América do Sul, né, mas a gente inclui Chile, Argentina, Paraguai e Bolívia aqui na nossa zona, além do Brasil. E o Brasil, que a gente já tem parte da energia contratada e parte em negociação para a gente avançar, e com todos eles com a meta do 100% para o fim do ano. Uma outra frente que a gente tem trabalhado bem forte é a questão de eletrificação da nossa frota, né? Então, como eu comentei, a logística é uma parte grande das nossas emissões, então a gente tem um trabalho duro aí para fazer. A gente tem focado em caminhões elétricos, né? Então, a gente vai chegar aí no fim do ano, agora em 2021, com 300 caminhões já rodando, né, na frota, então operando, distribuindo, e o objetivo é chegar até 2025 com metade da frota sendo de caminhões elétricos. Então a gente já tem muitos outros caminhões elétricos já negociados, né, mas tem todo um tempo de produção desses caminhões e entrega, então isso é bem faseado ao longo desses próximos anos. Avançando também na parte do ecossistema, a gente tem trabalhado para levar energia renovável também para os pontos de venda que vendem os nossos produtos, né? Então, bares, restaurantes. Isso a gente faz por meio de uma parceria com uma startup também, que é chamada Lemon, que a gente fez um investimento neles, né? Foi super anunciado, foi o primeiro investimento que a gente fez no nosso braço de corporate venture numa startup de sustentabilidade, é algo que a gente super se orgulha, porque foi a primeira e depois dessa, inclusive, entrou na tese do time de investimentos a questão de sustentabilidade, então virou uma das frentes que eles buscam ativamente, startups, para a gente poder fazer investimentos.
Então, basicamente, a Lemon é um marketplace de energia renovável que leva essa opção para o ponto de venda. Então, ele tem a opção de via esse marketplace, trocar o tipo de energia que ele utiliza. E aí, o legal é que é um ganha-ganha-ganha, porque para o ponto de venda essa energia fica mais barata também. Então, ele garante que ele está usando energia limpa e tem uma redução na sua conta no fim do mês. O nosso quarto grande objetivo é relacionado às nossas embalagens, então que 100% dos nossos produtos eles sejam retornáveis ou feitos majoritariamente de conteúdo reciclado. Esse é o nosso objetivo global como companhia. Vale destacar que as nossas embalagens elas já são recicláveis, né? Muitas vezes algumas metas elas são de embalagens serem recicláveis, mas as nossas embalagens majoritariamente utilizadas, né, que são vidro, lata e PET, já são consideradas 100% recicláveis. A gente tem um foco grande em retornáveis, né? Boa parte do nosso volume é vendido em retornável, então o retornável ele é o conceito perfeito de embalagem circular, né? Que você produz a embalagem uma vez e ela é reutilizada diversas vezes, ela pode ser reutilizada mais de 20 vezes dentro de um mesmo ano. Então, é um foco, uma prioridade super grande para a sustentabilidade, manter o nível de retornáveis alto. E aí, quando a gente fala de conteúdo reciclado, aqui é um pouquinho de como que a gente está nos resultados. Então, a diferença do azul para o laranja é a zona América do Sul, que eu comentei, versus Brasil. Então, são muito semelhantes em vidro e lata. Perdão, aqui não traduzi. Em PET, o Brasil ele tem um volume de PET reciclado maior, né? Aqui são os dados fechados de 2020, que é o último ano fechado que a gente tem. Mas a gente está correndo atrás aqui para conseguir igualar os outros países. Então, a gente está próximo de chegar à meta de 50% de conteúdo reciclado em cada tipo de material. E claro que a gente não vai parar, quando a gente atingir a meta, a gente vai buscar continuar aumentando esse volume cada vez mais, né? Esse percentual de conteúdo reciclado cada vez mais, né? E aí, no Guaraná Antártica, esse aqui é um spoiler, devemos chegar aí até o fim do ano ou no começo do ano que vem com toda a produção dos refrigerantes de Guaraná feitos de conteúdo 100% reciclado. Então, o Guaraná ele foi a primeira garrafa 100% reciclada do Brasil, a gente lançou em 2012 uma garrafa 100% reciclada, mas agora a ideia é que 100% da produção seja feita dessas garrafas que já foram garrafas. A gente está no 80% mais ou menos. Então, 80% do volume de Guaraná PET já é feito de garrafas 100% recicladas. Aí aqui no Brasil, no ano passado, a gente lançou um compromisso adicional à nossa meta do global, que é de eliminar a poluição plástica das nossas embalagens. Que não quer dizer que a gente vai parar de usar plástico, mas quer dizer que a gente vai garantir que esse plástico não se torne poluição, então que de alguma forma ele volte para a cadeia de valor, né? Então a gente faz isso através de 5 principais frentes. A primeira é redução ou eliminação, né? Então quando a gente reduz a gramatura ou quando a gente elimina e troca o material por algum outro. A segunda grande frente é de reuso, então transformar itens que são antigamente descartáveis em itens reutilizáveis que possam ser usados mais de uma vez. Conteúdo reciclado, então é o que eu falei, então você garantir que aquela garrafa volta a ser garrafa, ou que aquele shrink que a gente chama, né, que é o plástico que vai em volta das latas, volta a ser shrink, então garantir que ele vira matéria-prima e não lixo no fim da vida. Uma frente que a gente ainda tem pesquisado bastante, é algo muito novo ainda, que são novas tecnologias de biodegradação. E, por fim, a gente tem trabalhado numa frente que a gente chama de offset ou neutralização, que é quando a gente não consegue nenhuma das 4 anteriores, a gente busca trazer esse plástico de volta para a gente para dar uma destinação diferente. Então, vou dar um exemplo nesse sentido, só para ficar mais claro. No ano passado, a gente fez um projeto com a Dubem, que é a nossa marca de sucos, né, que eles são feitos em embalagem cartonada. Então, eles recolheram do mercado equivalente à quantidade de embalagens que eles colocaram, e essas embalagens foram destinadas para serem transformadas em telhas, que foram doadas para um projeto de construção de casas em comunidades. Então, a gente tirou a quantidade de equivalente de material, não voltou a ser embalagem, mas voltou com um outro destino.
E o nosso quinto pilar, que é o que eu cuido agora, né? Então, como eu falei, eu entrei aqui, o Vitor me perguntou o que é gerente de sustentabilidade. Então, a gente tem alguns gerentes de sustentabilidade, né? Principalmente por frente. Então, eu entrei cuidando dessa frente de embalagem circular na companhia e faz uns 4 meses, mais ou menos, eu mudei para cuidar da frente de empreendedorismo, que é sobre empoderamento dos nossos pequenos empreendedores. Então, a gente tem trabalhado nessa frente desde 2016 com um grande objetivo de criar colaboração e valor para o nosso ecossistema de pequenos fornecedores. Então, aqui são alguns exemplos do que a gente tem feito. Hoje a gente vai falar mais sobre a parte de inovação, mas a gente tem trabalhado muito também em simplificar cada vez mais o nosso relacionamento com esses fornecedores, expandir a nossa base de fornecedores. Então, vale citar que a gente tem um compromisso que foi lançado no ano passado de equidade racial aqui na companhia, que são 13 grandes compromissos, não só internos, então a gente tem compromissos internos sobre o assunto, mas a gente tem compromissos externos também. Então, um dos que nos toca aqui em suprimentos e sustentabilidade é a inclusão de mais fornecedores, que as empresas sejam de pessoas negras. Então, a gente tem trabalhado muito focado nisso, em trazer mais fornecedores liderados por pessoas negras. Na frente de inovação, a gente tem como objetivo ser embaixador do tema, então a gente tem alguns programas de inovação aberta, o principal é a aceleradora 100+, que trata, né, o principal de sustentabilidade é a aceleradora 100+, que trata especificamente desse assunto, eu já vou comentar no detalhe. E a gente trabalha muito também na parte de desenvolvimento, então, de compartilhar um pouco do nosso conhecimento com os empreendedores. Então, a gente tem um programa chamado Ambev Voa Empreendedores, que agora está migrando para uma outra plataforma que a gente vai lançar oficialmente amanhã, que chama Ambev On, que é a plataforma que a gente usa internamente aqui como colaborador para se desenvolver, né? Como se fosse uma universidade corporativa online, a gente está abrindo para uso externo, então todos os nossos fornecedores vão ter acesso a um banco de conteúdo de gestão, de diversos assuntos super rico. E 2 projetos super legais que a gente tem aí também na linha de sustentabilidade é o SaveH e o SaveX. São 2 ferramentas que a gente desenvolveu para compartilhar com os fornecedores e agora a gente está compartilhando também com os pontos de venda, que tem como objetivo fazer uma gestão e recomendação de consumo de água e de energia. Então, no Save é focado em energia e no SaveH focado em água, com o objetivo de conseguir ajudá-los a mapear o quanto estão consumindo de energia, quanto estão consumindo de água e buscar oportunidades de redução. E aí, entrando na frente da aceleradora, esse programa ele existe há 3 anos, então a gente está na 3ª turma agora. Ele foi lançado junto com o lançamento das nossas metas de sustentabilidade, com o objetivo de buscar soluções inovadoras fora da caixinha, né? Quando a gente lançou as metas de sustentabilidade, a gente tinha plena certeza e plena consciência de que a gente não tinha todas as respostas de como atingir essas metas dentro de casa, que a gente ia ter que buscar inovações e soluções fora. Então, a aceleradora veio com esse objetivo de buscar no mercado o que está sendo desenvolvido de mais novo para trazer aqui para dentro e nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Então, nos 2 primeiros anos, foram 39 startups que passaram aqui pela aceleradora. A gente já gerou mais de 13 milhões de reais em negócios com essas startups, somando o quanto a gente investiu em algumas delas, né? Posso dar o exemplo da Growpack, que assim como a Lemon, que eu citei anteriormente, a gente também fez um investimento na startup, né? Via o time de Corporate Venture. Várias das startups, elas se tornam fornecedores nossos. Então, um exemplo bacana de citar aqui é a Green Mining, que eles fazem a coleta de materiais recicláveis em bares e restaurantes para dar a destinação correta, né? Então, o vidro, por exemplo, volta para a nossa fábrica de vidro no Rio de Janeiro. A Manage que eu já citei lá em cima também, que faz todo o contato, treinamento, empoderamento dos nossos produtores agrícolas, e a DEIN, que também é relacionada à circularidade, né? Estou citando aqui as que são mais relacionadas ao tema de circularidade. A DEIN que eles têm uma tecnologia que tira a tinta para você conseguir reciclar o plástico flexível com mais qualidade, entre outras tantas. E aí, com isso eu concluo aqui minha parte, depois
estou super aberta para as perguntas, né? O que vier no chat, o Vitor vai passando aqui para a gente depois, mas queria citar também o caso da Merencina, que é um caso super bacana, que foi da turma do ano passado, mas para isso eu vou passar a bola para o Dalso, porque ele foi o mentor, né, dessa startup. Então, cada uma das startups aqui tem um mentor, e o Dalso foi o mentor da Merencena, então ele vai poder contar mais no detalhe desse projeto, que é um projeto super bacana, e contar também o que a frente de coprodutos faz. Muito obrigado, Lisa. Dalso, é com você, então. Obrigado, Vitor, pelo convite. Espero que você esteja me ouvindo bem. Obrigado, Lisa, também, que me estendeu esse convite. Vou me apresentar rápido. Eu me chamo Dalso. Eu sou engenheiro de alimentos, formado na Federal de Santa Catarina há alguns anos. Eu tenho 20 anos de companhia, então eu trabalhei sempre com sustentabilidade, desde a época que eu era supply, passei pelo Centro de Excelência, tive a oportunidade brilhante de trabalhar com água, com projeto de redução, com projeto de bacias. Então, todo o universo que a Lisa apresentou para a gente, eu tenho um maior orgulho de ter participado, e tem muita coisa para a gente olhar daqui para frente, tem muita oportunidade. E como Ambev, eu posso falar com muita certeza que não tem outro caminho para a gente melhorar como sustentabilidade, como sociedade, se a gente não integrar universidade e startup. Então, é onde está a base, é onde está o desenvolvimento, onde estão os testes, a implantação, e a gente vem trabalhando nisso fortemente. Nós somos do Departamento de Procurement e Sustainability, então tudo que a gente faz referente aos processos que a gente chama do campo ao copo, né, desde da nossa produção de malte no campo, de lúpulo, trabalho com fornecedor, então a gente sempre faz o link de sustentabilidade, quem atende aos requisitos de sustentabilidade, e quando a gente olha para o futuro está na base que a gente tem nas universidades de conhecimento técnico. Então, estou super feliz aí com esse convite e vim mostrar um pouquinho o que a gente faz com o coproduto, né, o que é isso, enfim, e qual que é o link que tem com o tema. Lisa, você pode compartilhar, por gentileza? Eu deixei com a Lisa para ser mais fácil e não ter algum risco aqui de eu compartilhar e ter alguma falha. Eu sou da diretoria de matéria-prima, insumos e adjuntos, na área de suprimentos. A área de suprimentos ela é uma área que faz compra para a companhia, mas a área que faz vendas para a companhia de produto acabado, que são nossas bebidas, é uma área de vendas específica. A gente é uma área dentro de suprimentos que faz a comercialização dos nossos coprodutos. Então, é uma estrutura um pouco diferenciada, mas a gente entende que, como suprimentos, a gente é o caminho mais próximo, o link mais próximo com o consumidor, com o claim, né, da sociedade e com os links que a gente tem que fazer externo em todas as dimensões. E aqui, um pouco da nossa estrutura. Então, obviamente, o nosso core business, né, é a produção de bebidas, mas, obviamente, na geração, na fabricação, eu vou mostrar depois como é esse processo, um pouquinho mais de detalhe, e a gente gera todos os resíduos de produção, que 20 anos atrás, né, 25 anos atrás, a gente denominava resíduos, depois começou a entender o valor agregado que tinha nisso, para alguns benefícios no feed nutrition, a gente passou a chamar de subprodutos, e agora, mais recentemente, a gente passa a chamar como coproduto, que a gente entende que o valor agregado de alguns materiais ele é tão grande para a companhia que pode nos posicionar como marcas, grandes marcas que a gente tem quando a gente fala de unidade de negócio. Então, tem uma cadeia de suprimentos, né? A gente, aqui em suprimentos, a gente é responsável pela comercialização de tudo que é gerado, mas também, né, são dois caminhos. A gente leva para o consumidor, para os nossos clientes, tudo que a gente gera, diretamente ou indiretamente, dentro das transformações que a gente faz com esses coprodutos, mas também a gente pega, né, busca na sociedade, busca nos clientes quais são os desejos, quais são as dores, para a gente poder trazer alguma solução. Então, esse é o papel de suprimentos dentro da Ambev. Olhando para coprodutos, a gente tem uma área técnica que se chama SENG, Centro de Engenharia, é uma área que cuida das operações das nossas fábricas em si, né, das nossas verticalizadas e cervejarias dentro da América do Sul. Todo esse escopo aqui é América do Sul, como a Lisa falou, e temos um centro de desenvolvimento de inovação e tecnologia, que fica situado no Rio de Janeiro, e tem um time específico lá, olhando
né, as duas mãos, né, fazendo todas as análises de caracterização, entendendo tudo que a gente gera para poder ofertar isso para o mercado, e no caminho contrário também, entendendo quais são as necessidades dos nossos clientes, do mercado consumidor, e fazendo essas transformações, desenvolvendo nossos produtos, para que o campo, que são nossas cervejarias, muito liderado pela área de meio ambiente, que é uma área específica que a gente tem dentro da nossa estrutura, que é quem gerencia as rotinas de geração, controle de qualidade, carregamento e venda desses materiais, mas também é quem implanta os nossos processos tecnológicos de desenvolvimento de novos produtos. Então, resumidamente, essa é a nossa estrutura. Falando um pouquinho do nosso processo, né? Eu acho que deve ter, como engenharia de alimentos, eu sou engenheiro de alimentos, vocês devem ter aprendido a fazer cerveja, e eu acho que esse é um grande desejo, né, e objetivo de quem entra na engenharia de alimentos, então esse foi meu primeiro desejo. E é um universo maravilhoso, e obviamente além das cervejas, né, a gente gera esses coprodutos, que vai desde o pó e palha de malte, lá nas nossas maltarias, né, de onde a gente produz o malte, passando pela cevada processada, então dentro do processo de extração dos açúcares, para a gente poder fermentar depois, é extraído, é retirado esse a gente chama de bagaço de malte, é uma cevada processada, ela sai numa forma úmida, e é um grande volume. Então imagina que tudo que a gente produz de cerveja vem do malte, e tudo que é malte em peso, igual para igual, é gerado em cevada processada. Então é um volume bastante significativo. E, obviamente, depois que a gente produz esse mosto fermentescível, a gente passa por um processo de adegas, né? Nesse processo de adegas, a gente tem a fermentação desses açúcares com levedura, com Saccharomyces cerevisiae, e nesse processo, obviamente, a levedura ela precisa ser renovada a cada ciclo, alguns ciclos de fermentação, porque ela perde suas propriedades, e essa levedura, então, ela é descartada em tanques, e a gente ou destina em natura, ou em algumas cervejarias, a gente tem 5 operações no Brasil e uma na Argentina, temos plantas próprias de secagem dessa levedura, onde agrega valor, né, porque a gente extrai a água, aumenta o shelf life e aumenta o leque de aplicabilidade em campo. Paralelo a esse processo, obviamente, como a Lisa já passou, tem toda a geração de material inorgânico, recicláveis, então, em qualquer contexto, a gente sempre vai trabalhar em reduzir os consumos, a geração primeiramente, então, desde o desenvolvimento do novo produto, de uma nova bebida, de qualquer coisa que seja que a gente faz, o primeiro objetivo é reduzir, que ali a gente já estanca uma cadeia, né, e evita impactos que a gente pode minimizar do processo de criação. E depois, obviamente, a reutilização de materiais, então, dentro desse contexto, tem um processo de packaging circular na companhia, então a Lisa foi muito brilhante nisso, o processo de trazer material de volta, rebeneficiar ou reciclar dentro da companhia ou com co-packer. Então esse é o nosso grande objetivo, e a gente tem muito orgulho de chegar quase na margem de 100% de tudo que a gente gera de orgânico ou inorgânico voltar para o nosso processo. Então a gente trabalha muito forte nesse sentido. Quando a gente chega especificamente em coproduto, né, uma visão diferente daquela em processo que eu passei no slide anterior, a gente gera os orgânicos e inorgânicos, em orgânicos o saved grains, que é a cevada processada, o saved yeast, então a gente recolhe bagaço de malte e levedura desse processo, e comercializa, né, na forma úmida ou na forma seca. Para os dois coprodutos, a gente tem processos de secagem. Obviamente, em volume, a gente seca 15% do que a gente gera, então tem oportunidade de secagem. A gente tem alguns co-packers externos que nos ajudaram a levar esse patamar de secagem até 35% no último ano. E as barrinhas aqui demonstram um pouco em quantidades, né? A gente gera aproximadamente em peso 75% de volume de bagaço de malte, 20% de levedura e o restante em inorgânicos. Então, obviamente, essa comercialização está atrelada ao potencial de receita que a companhia tem, é uma carteira de 40 milhões de dólares por ano. Então, e a gente tem um potencial, obviamente, de expandir em termos de geração de novos produtos, de trazer mais benefícios para a sociedade e agregar mais valor em sustentabilidade. O que a gente faz com esses materiais, então?
Obviamente, aqui no contexto, no tema da nossa aula, a gente vai puxar os produtos orgânicos que estão linkados com o Feed Nutrition para alimentação animal e com o Food Nutrition para alimentação humana. Então, bagaço de malte, a gente sempre, desde o início das nossas operações, destinou in natura para consumo de gado, leiteiro ou de corte, a maior parte para gado leiteiro, por algumas propriedades que eu vou passar no slide seguinte, mas também como fonte nutritiva para gado de corte. E depois, na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre levedura. Então, por gentileza, Lisa, pode passar? No tema bagaço de malte na destinação para alimentação animal, tem algumas características muito importantes, são características intrínsecas desse produto, mas basicamente ele tem uma função muito positiva na regulagem de funções ruminantes, como qualquer veterinário, né, que tem muita interface com veterinário, a gente tem alguns times aí em universidades e outras empresas de entender qual que é o efeito em feed nutrition, mas esse produto tem uma excelente palatabilidade, então, para ser usado como ingrediente para a produção de ração, qualquer criação animal ela é muito sensível à variação de palatabilidade, e esse é um produto que estabiliza muito bem, então tem uma receptividade muito grande. É um bypass de proteína, né? Então a gente alimentando diretamente o gado evita alguns outros tipos de necessidade de alimentação que possa vir a ter, ou de input de outra fonte de nutrientes, e obviamente essa proteína contida no bagaço de malte, que a gente chama de barley protein, ela tem um potencial enorme para o food nutrition, então é algo que também já está em desenvolvimento por nosso time, mas principalmente é que, além do aumento da eficiência que tem para gado de corte, ela tem um impacto muito positivo na produção de leite, tem algumas características de fixação de cálcio no processo de amamentação, né, durante a lactação das vacas, então evita essa perda de cálcio, repõe rapidamente, então cria uma blindagem ali nutricional que é muito desejada. Então, obviamente, a gente tem alguns centros trabalhando com grandes produtores, com gado de confinamento e um time de desenvolvimento bastante multidisciplinar, analisando sempre quais são as melhores composições, e obviamente a gente entende que o fornecimento hoje, e essa é uma visão do futuro nosso, né? A gente obviamente tem o grande objetivo de entregar esse material da melhor forma possível, porque a gente está atrelado ao campo, mas obviamente a gente tem a oportunidade de entender que a gente tem um mercado vegano bastante crescente, que tem um claim por esse material, e a gente está super correndo atrás desses desenvolvimentos. E como a Lisa já fez o gancho, a gente, dentro de Food Nutrition, desenvolveu um processo de produção de farinha desses bagaços de malte, transformando e misturando com outros ingredientes, então foi um processo de P&D muito legal que a gente fez em conjunto com a aceleradora, com uma startup do Paraguai. Obviamente, a legislação de lá é um pouco diferente daqui, e a gente teve que entender quais eram esses processos, então teve uma participação também do time de lá, mas a gente conseguiu chegar no modelo, e aí a gente participou de todas as etapas, né, de construção de embalagem, de entendimento de mercado, de precificação, e esse produto ele foi lançado ano passado. Pode passar, Lisa, por favor? Por essa startup Merencena, em vários sabores. Então, a gente conseguiu dar o primeiro passo de entender que tem uma aceitabilidade, que passou por prova-teste, que o público recebe bem, e é um público específico de food nutrition, muito linkado com healthness, com esporte, e ele substitui muito bem alguns outros grãos que a gente tem no mercado por preços super competitivos. Então, eu acho que quando a gente fala do tema sustentabilidade, de pegar o gancho com startups, e entender quais são os processos de universidade, porque aqui a gente teve, né, alguns links importantes com P&D e com times de laboratório de universidade, e a gente consegue dar esse primeiro passo e entender que a gente tem um potencial super grande aí de resolver alguns claims de sociedade, de ter novos produtos, de ter melhores preços, e em paralelo conseguir, né, fechar essas lacunas
que são oportunidades enormes que tem dentro desse circuito. Pode passar, por favor, Lisa. Falamos um pouquinho de bagaço de malte, né? Então, desse universo de feed nutrition e food nutrition, a gente também tem a levedura. Saccharomyces é uma levedura específica de cerveja que ela, diferente da levedura de cana, ela tem propriedades de parede de extrato celular muito particulares, e a maioria delas são muito vantajosas também para o feed nutrition. Então, existe a mesma aplicação para gado de leiteiro e gado de corte. Então, é um processo usado como ingrediente na aplicação tanto in natura como na composição de rações. Então, a gente tem vários clientes que compram essa levedura nossa, que obviamente, falando dos dois, a gente tem um processo, independente se é para o feed ou food nutrition, processo super rigoroso de controle de qualidade, de atendimento de volume. Então, de novo, a indústria de ração, por exemplo, ela tem essa dependência porque a criação cria uma certa dependência. A gente tem que controlar exatamente as demandas que tem, mas principalmente a demanda de qualidade. E a levedura é muito importante também nas produções de ração para bovinos, aves e peixes. Então, são avanços bastante promissores. A gente sabe que o mercado de pet food vem crescendo exponencialmente nos últimos 4, 5 anos. O mercado de peixe no Brasil ele passa a compor um cenário mundial muito significativo, e a gente entende que é uma oportunidade enorme da gente interferir em outros processos, colaborando com o nosso coproduto. Então, a gente, obviamente, evita um produto que já está disponível do mercado, então a gente evita outras fontes de matéria-prima, quebra algumas cadeias e propicia um universo de alimentação circular mais seguro. Para a levedura seca, a gente seca em algumas unidades, como eu falei, a gente tem empresas de pet food que fazem a transformação desse material, e a gente está dando agora o nosso primeiro passo também de fazer essa produção para destinação para consumo humano. E também, assim como o bagaço de malte, né, temos algumas propriedades muito importantes. Primeiro é a digestibilidade, tem umas palavras meio difíceis, e eu tenho alguns problemas de dicção, peço desculpa. Mas no processo de digestão, em Pet Nutrition, ele tem uma vantagem muito grande, então é sempre compondo as especificações nutricionais. Então, qualquer embalagem de qualquer ração, para qualquer pet que a gente vai ver, tem lá a adição de levedura seca como um componente. Estimula muito o sistema imunológico, então isso é o mais desejado, né? O sistema imunológico protege toda a carcaça do animal, a pelagem do animal, então mantém o equilíbrio de saúde. O volume de produção, então quando fala em gado de corte, gado leiteiro, ele também tem essa grande vantagem, e obviamente muito em função do teor proteico. Então, quando a gente fala de bagaço de malte, a gente tem um teor de proteína, considerando a matéria seca, de 80%, e a levedura em torno de 40%, 45%. Então, são níveis que a indústria de food nutrition exige, e a gente trabalha insistentemente para atender da melhor forma, desenvolvendo novos produtos, e contribuindo aí com a sociedade no intuito da gente reduzir a geração, né, de outras fontes de matéria-prima, sendo que a gente já tem uma fonte disponível com alto teor nutricional, com estágios de processamento bastante significativos, olhando para a indústria de transformação. Eu acho que esse é o último slide. Eu espero ter sido breve, mais claro. É um pouquinho só do todo o universo que a gente tem, que é um universo cheio de oportunidade, mas, de novo, né, a gente está super feliz aí com o link com a universidade, é onde a gente sabe que está o futuro, é onde a gente deposita parte do nosso investimento, porque a gente acredita muito na pesquisa, a gente acredita muito na inovação, a gente precisa de um fresh air, né, e para quem está no mundo corporativo, industrial, a gente sabe que às vezes a gente tende a se congelar em alguma coisa, em algum processo, mas a Ambev ela faz muito bem esse link com a universidade, com a startup, porque é ali que está o olhar no futuro, e a gente tem todas as alavancas para acelerar cada vez mais. Então, deixo aqui minha palavra. Muito obrigado. Dalcio, muito obrigado pela apresentação. Surgiram aqui várias provocações e dúvidas que a gente vai colocar com vocês.
A primeira que me ocorreu, eu tive um trabalho de coorientação de mestrado, foi ano passado, e sobre justamente os brewer spent grains, né? E a Ambev tem duas patentes, pelo menos, que a gente identificou no período de 2010 a 2020, né? Bem interessante, aí coincidiu bem essa tua apresentação. E esse é um grande desafio para o Brasil, né, como um todo, que é justamente a grande aplicação, né, no uso agrícola, né, principalmente a maioria das patentes é mais em uso agrícola, né, algum em uso, mas principalmente no uso, no reuso agrícola, né, digamos assim. Então, é uma área muito estratégica para o país como um todo. O Fábio, ele dá os parabéns à Lisa e pergunta se você puder comentar, Lisa, sobre o papel da Ambev na produção de cervejas com sabores regionais, como a do Caju Berrió. Perfeito. Então, essa cerveja do Piauí é exatamente um dos exemplos que eu comentei das cervejas regionais, né? Que eu comentei que a gente começou em 3 estados e a gente expandiu. Então, a gente tem papel total, assim, a gente busca, né, qual que seria o insumo principal daquele estado para a gente fazer uma cerveja com insumo local, né? Então, nos outros estados, ela é feita com base na mandioca. A do Piauí, especificamente, ela é feita com base no caju, é diferente. E a gente faz em desenvolvimento também com o governo do estado, então tem uma participação do governo também. A gente faz um estudo para entender qual que é a matéria-prima, quem que são os produtores familiares, rurais, que trabalham com aquela matéria-prima na região, e aí o bacana é comprar direto desses produtores, né? Então a gente tira os intermediários da cadeia, a gente compra diretamente desses produtores, então a gente aumenta a renda, né, que eles recebem pela venda dos produtos, né? A gente aumenta a receita gerada dentro do próprio estado e para os produtores familiares, e a gente faz todo o trabalho de capacitação e desenvolvimento junto com a Manejibem, que foi um pouquinho também do caso que eu contei para vocês, que é uma das startups da aceleradora. Então a gente faz toda essa capacitação e treinamento desses pequenos produtores. Nesse sentido, Elisa, quando você fala em parceria com pequenos fornecedores, pode dar exemplo para a gente? Nesse caso específico do agro ou no geral, você disse? Geral. No geral, a gente tem esse foco no agro, né, que são os pequenos produtores, né, produtores familiares, principalmente, mas quando a gente fala da nossa meta no geral, né, nosso pilar de empreendedorismo, a gente fala de pequenos empreendedores no geral. Então, a gente, como eu comentei, a gente tem um foco muito grande em startups, então essa frente de desenvolvimento das startups, e o foco, esse ano a gente, né, como eu falei também, a gente lançou o compromisso de alavancar e desenvolver empreendedores liderados por pessoas negras, que é um dos compromissos dentro do nosso compromisso de equidade racial, mas além disso, né, além desse compromisso de equidade racial, outros pequenos empreendedores, eles têm condições diferenciadas também com a Ambev. Então, por exemplo, a gente tem um prazo de pagamento X para fornecedores grandes. Alguns anos atrás, a gente criou uma política flex, que a gente chama, que dependendo do tamanho do fornecedor, o prazo de pagamento vai ser muito menor, porque a gente entende que um pequeno empreendedor, um fornecedor menor, ele não tem a mesma capacidade de esperar, né, para ter o fluxo de caixa na mesma quantidade de tempo que um fornecedor grande. Então, a gente tem políticas desenvolvidas para relacionamento específico com fornecedores ou empreendedores de menor porte, para que a gente consiga melhorar esse relacionamento e trabalhar cada vez mais, né, com empreendedores pequenos. E também a gente tem um projeto chamado Buy Local, que a gente procura mapear fornecedores que atendam o que a gente busca em cada uma das regiões onde a gente tem operação. Então, se a gente tem uma operação em Goiás, a gente faz um mapeamento de empreendedores daquela região, perto da nossa fábrica, que vendam os produtos ou serviços que a gente compra, para a gente conseguir cada vez mais avançar nas compras de produtos locais também. Vocês poderiam falar um pouco sobre a aceleradora, a tese de investimento que vocês têm, enfim, as empresas envolvidas?
Claro. Então, esse ano a gente está na 3ª turma da aceleradora, a gente lançou em 2018 esse programa com o objetivo de buscar startups que nos ajudem a solucionar os nossos desafios de sustentabilidade. Então, a tese principal são as 5 grandes metas de sustentabilidade que eu compartilhei com vocês. Então, a gente busca startups relacionadas a esses temas: água, agro, mudanças climáticas, embalagem circular e ecossistema empreendedor. O ecossistema empreendedor, ele acaba juntando muita coisa. Então, por exemplo, toda a frente de coprodutos que a gente trabalha, que o Dalso contou agora, fica dentro dessa parte de ecossistema empreendedor, a parte de equidade racial também, e a parte de rastreabilidade da cadeia também. Então, são basicamente esses 3 grandes temas que ficam dentro de ecossistema empreendedor. Esse ano, a gente está com 2 parceiros na nossa aceleradora. A gente está com a PPA, que é a plataforma Parceiros pela Amazônia, como um co-realizador do programa. Então, esse ano, por conta dessa co-realização com a PPA, a gente tem um 6º desafio, né? Além dos nossos 5, a gente lançou um desafio adicional que foi focado em conservação da biodiversidade da Amazônia, então buscando startups que endereçassem biodiversidade da Amazônia. E o nosso outro parceiro no programa esse ano é a Quintessa, que é o parceiro executor. Então, eles, né, a gente faz o programa a 6 mãos, aí Ambev, PPA e Quintessa, mas a Quintessa, eles são uma aceleradora de negócios de impacto, então eles têm essa expertise de acelerar as startups de impacto social e ambiental. Então, eles fazem toda a execução do programa junto com a gente, então mentorias e etc. E aí o programa, ele é dividido em 2 etapas, uma primeira que a gente chama de Intensive Learning, esse ano foram 6 semanas, que é um aprendizado bem intenso mesmo, como o nome diz, com aulas 2 vezes na semana. A gente busca trazer não só especialistas de dentro da Ambev, mas do mercado. Então, por exemplo, uma aula específica sobre questões jurídicas e legais das startups, né, para ajudar eles a se estruturarem melhor nas questões societárias. A gente trouxe 2 escritórios de advocacia parceiros para passar esse conteúdo com muito mais propriedade. Então, a gente busca sempre os maiores especialistas em cada tema para trazer esse conteúdo. E aí, a segunda etapa do programa, ela é focada no piloto. Então, a gente conseguir executar um piloto com essas startups na Ambev, ou com a PPA, ou com algum parceiro, né? Então, essa também faz parte da tese, né? De que muitas startups, elas têm um MVP interessante, mas elas acabam morrendo porque elas não conseguem comprovar que o produto ou o serviço delas funciona em escala. Então, a aceleradora, ela entra bem nesse momento, assim, para a gente conseguir testar numa escala um pouco maior, comprovar que funciona e aí impulsionar para crescer de vez. Tanto a Maria Paula pergunta como ocorrem as seleções de startups na Ambev. Perfeito. Então, a aceleradora, ela é uma das portas de entrada de startup que a gente tem, né, que é focada em sustentabilidade. Ela acontece uma vez por ano. Então, esse ano a gente já teve, foi em julho. Esse ano a seleção, a gente está agora na etapa 2 do programa, já tivemos o Intensive Learning, estamos na etapa de execução de pilotos. E ano que vem vai abrir de novo, não sei se vai ser em julho, acredito que vai ser um pouco antes, no ano que vem. Então, fiquem atentos, a gente sempre posta nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, sempre fazemos também anúncios em imprensa, quando a gente abre as inscrições, mas a gente tem outros programas que aí não são focados em sustentabilidade, então a gente tem o Além, a gente tem programas, né, proprietários, então o Acelerador e o Além são programas proprietários, a gente também patrocina outros programas, a gente patrocinou esse ano, por exemplo, o Female Scale, que era um programa do distrito focado em startups lideradas por mulheres, e a gente era o patrocinador master, então isso acontece também. Mas, para não ficar sempre dependendo de quando as inscrições estão abertas, a gente tem uma página, que é o ambev.com.br/startups, em que está sempre aberto. Então, as startups, elas podem se cadastrar a qualquer momento, a gente olha uma por uma, a gente tem um time de inovação aberta que olha, analisa uma por uma, faz a ponte com as áreas relacionadas, encaminha, né? Então, essa startup aqui é relacionada com marketing, então eles fazem a ponte com o time de marketing, então isso é de fato endereçado. Então, acho que se não tiver nenhum programa aberto, o melhor caminho é ir pelo /startups, que é garantido que vai entrar e vai chegar aqui na gente. E aí, ou se não, se quiserem aguardar, os programas geralmente eles ocorrem numa frequência anual. A aceleradora 100+ é anual e a maioria dos programas é anual também. Você podia falar um pouquinho mais, Dalso, sobre essa
startup que desenvolveu, foi a barra de cereais, é isso? Isso, foi bom a pergunta agora, que está super linkado com o tema das startups, da aceleradora. O processo de seleção das startups, obviamente, ela faz um link muito grande com os projetos que a gente tem de sustentabilidade internos na companhia, e ele vem para cobrir uma lacuna que a gente não tem internamente, que são as possibilidades de um piloto com uma assistência, um suporte de gerenciamento nosso, com suporte de investimento. Então, quando surgiu a ideia dessa startup no Paraguai, a gente estava caminhando para um processo de entendimento de valorização desse coproduto, né, do Beer Spent Grain. E, obviamente, a gente sabe, a Ambev, de novo, né, é uma empresa de bebidas, é o grande core da companhia, então a gente tem, linkado com bebida, a gente já tem muita tecnologia, muito desenvolvimento, mas quando a gente fala de desenvolvimento de algo para food nutrition, a gente ainda não tem todo esse know-how, mas tem gente lá fora que sabe, tem o conhecimento, que faz o link com as universidades, com o corpo técnico. E quando surgiu esse processo com a Mereciana do Paraguai, imediatamente a gente se conectou. A gente tinha um processo também de exploração, né, um processo exploratório de entendimento. Qual é a oportunidade que a gente tem de mercado com esse produto? Porque a gente nunca entrou com uma farinha de malte, por exemplo, no mercado de food nutrition, né? Não tem muito no Brasil o link do uso dessa fibra para algum tipo de processamento, mas a gente entendia que tinha um valor agregado muito grande e que tinha essa startup como grande possibilidade, e a gente imediatamente se conectou nos processos de P&D, nos processos de entendimento legal, nos processos de desenvolvimento da tecnologia, de avaliação de mercado, de precificação. Então, foi muito importante para a gente de entender que tem uma oportunidade de mercado, sim, que talvez um dia a gente chegue lá, ou talvez não. A gente entende que é um processo que a gente sempre vai estar trabalhando como uma coparceria, mas nada nunca linkado diretamente ao nosso business. Mas olhando para a cadeia de sustentabilidade, a gente suportou uma startup que deu certo, que performou bem, que abriu um novo mercado. Então, a gente pode ter, pegando um exemplo, né, a gente pode, e aí como mercado de grãos, por exemplo, de fibra, que compõe esse tipo específico de alimento, a gente pode ter crises de alguma matéria-prima que impacte diretamente nesse mercado. Mas olhando para o nosso lado, que a gente tem as nossas produções de malte, né, que a gente tem esse controle próprio, que a gente tem sempre a segurança que vai estar gerando esse material, esse coproduto, então a gente sabe que isso equaliza um pouco essa instabilidade de mercado, dá mais segurança para o pequeno e médio produtor, e a gente entra, obviamente, com o nosso know-how de suporte, de investimento, de tecnologia, até, obviamente, a gente entender qual que é o limite das interfaces. Mas é uma forma muito legal, né, dos programas que a Lisa apresentou, de conectar exatamente as possibilidades que a gente tem lá fora com as oportunidades que a gente tem aqui dentro. É interessante, inclusive uma das empresas que vocês apoiaram, ela vai fazer a apresentação aqui, vai ser a nossa penúltima apresentação, Molécula. Muito bom. A Molécula participou, inclusive, da nossa aceleração global. Eu acabei contando aqui do programa do Brasil, mas a gente tem uma etapa do programa que é global também, que eles escolhem algumas startups de cada país para ir para um programa global, né, do mundo inteiro, e a Molécula participou dessa etapa, foi bem bacana. Interessante. O José Salles comenta aqui que ele encontrou patentes de startups que transformam a levedura úmida, morta, né, de cervejarias, em matéria-prima para a produção de bioplásticos. E ele pergunta também como a Ambev vem se posicionando nessa linha de inovação e sustentabilidade. Eu vou responder a etapa da levedura e a Lise responde a etapa de sustentabilidade. A gente tem grandes parceiros de P&D que utilizam a nossa levedura. Então, desde sempre, a gente, obviamente, 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente tinha sempre olhando, obviamente, a destinação adequada de tudo aquilo que a gente gerava. E quando eu falo adequada, é legalmente adequada, atendendo todos os requisitos legais de todos os órgãos reguladores. E a gente sempre
formou uma cadeia muito grande de desenvolvimento industrial em paralelo a gente, e obviamente o intuito nosso, antigamente, era obviamente comercializar, gerar um certo valor, mas obviamente isso gerou uma cadeia de desenvolvimento muito grande, o que não é diferente para a levedura. Então hoje a gente tem parceiros muito grandes que comercializam a nossa levedura, Saccharomyces cerevisiae, que tem corpo de P&D de desenvolvimento, tanto para o food nutrition quanto para a criação de produtos disruptivos como bioplástico. É possível sim, a gente tem algumas frentes internas nossas de desenvolvimento muito semelhantes, né? Mas esse é um bom exemplo de como a gente não tem esse core business, né? Não tem esse know-how, mas tem gente que trabalha com a gente séria e que tem um grupo, um corpo de desenvolvimento bastante expressivo e consegue avançar no desenvolvimento de produtos que tornam a nossa cadeia cada vez mais sustentável. Perfeito. Não tenho muito a adicionar, acho que o Dalso falou bem. Só comentar que nesse caso é legal que também junta com uma outra meta, que é o que eu comentei, que é de eliminar a poluição plástica das nossas embalagens, né? Então é muito legal quando você consegue juntar uma frente com a outra e ganhar mais força ainda nos resultados, né? Então temos super interesse em conhecer melhor, não sei se essa é uma que a gente já tenha falado ou não, mas se puderem depois passar os contatos, a gente está sempre aberto, né, Dalso, a conhecer coisa nova e gente pesquisando, gente desenvolvendo tecnologia de ponta, estamos sempre abertos. Sim, eu não deixei o contato aí, Vitor, mas meu nome é o LinkedIn, então se alguém, porventura, depois a gente passa os contatos aí, mas se quiser procurar a gente pelo LinkedIn, acho que o da Lisa também, fiquem à vontade, tá? É isso, não tem como errar com esse nome aqui, né? Nem Líder verbal, acho que só tem eu, o Dalso também. Meu, só o Dalso, você não vai achar nenhum outro no mundo. É verdade. É isso. Bom, Lisa e Dalso, muito obrigado. Chegamos aqui ao fim da apresentação. Vários elogios aqui, aliás, muitos elogios, e de fato foi muito interessante o que vocês apresentaram para a gente. Ilustrou muito, assim, dentro da proposta que a gente tem desse curso de extensão, que é trazer, né, um conhecimento aí que é de fronteira, são grandes desafios. A gente está trazendo, então, esse mix de experiências de empresas incumbentes, né, de grandes empresas, com empresas aí nascentes, né, startups, né. As próximas que vão vir aqui na sequência do curso são essas empresas, né? Justamente a próxima é uma startup aqui do Paraná, que é a Mush, que trabalha com resíduos agroindustriais. E na sequência, inclusive, vai ter uma Já Fui Mandioca, né? Que é justamente de uma embalagem. Enfim, é muito interessante. Então, eu queria agradecer muito a vocês, agradecer a assistência de todos que estiveram até o momento aqui. E, então, boa noite, bom descanso a todos. Só queria pedir, enquanto eu fecho aqui, Lisa e Dalso, eu só queria falar rapidamente com vocês aqui. Perfeito.